Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 4 de março de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12h24. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, e aí você mira aqui para este QR Code e já vai aparecer na sua tela o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Você que estava acompanhando a reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher, confira agora os destaques de hoje. Em busca de recursos contra a Covid-19 para a cidade de Campinas, presidente da Câmara Zé Carlos será recebido no Palácio dos Bandeirantes na próxima segunda-feira. Fase vermelha. Câmara amplia medidas de restrição à circulação de pessoas no Legislativo. Projeto de educação financeira quer ensinar jovens a administrar empresa e dinheiro de forma consciente. E hoje é dia de mais esportes. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com um dos melhores jogadores do mundo de futevôlei. E conheça agora o projeto de educação financeira que é desenvolvido no Grupo Primavera e tem como objetivo ensinar os jovens a administrar uma empresa e também o dinheiro de uma forma consciente. Um trabalho muito bacana, um trabalho em equipe. E se um não fizer a parte dele, o grupo fale. E existe um campeonato também, que essas somas de pontos são disputados entre os 16 grupos que tem aqui no Primavera. Então, no final do ano, o grupo campeão recebe um prêmio, recebe mais prêmio em centes, né? Porque é o que eles gostam mesmo, porque eles conseguem comprar os produtos que eles mesmos fazem, que são telhas. A gente reaproveita muito garrafa, transforma em copo, faz personalizado o nome da pessoa, porta-chave. Então, para eles é uma maneira de dar um presente em casa, né? Tem oficina de artes e a finalidade é trabalhar educação financeira, gestão e administração de lucros. Os adolescentes, eles são divididos em grupos, né? Cada grupo é uma empresa. Existe uma eleição dentro do grupo para escolher o encarregado, que já está exercendo a cidadania aí. O encarregado escolhe o contador e o fiscal, da onde se forma a diretoria. E aí vem os outros cargos, que é o organizador, departamento de limpeza e o separador. O projeto tem 3 fases e a galerinha do Grupo Primavera está chegando no segundo estágio. Aí vão aprender a fazer poupança, bolsa de valores, níveis mais avançados, né? Por aqui tem um encarregado, um contador, um fiscal, um responsável pela limpeza, organização e também a separação de todo o material. Bom, os meninos já aprenderam a fazer imposto de renda, pagamento de salário, pagamento de água, luz e aluguel também. A minha função é de encarregado. Eu cuido das anotações das atividades que a gente faz no grupo e cuido também fico responsável por vigiar o grupo. A gente chega atrasado, o primeiro que chegar fica esperando o último que chegou tem que pagar o primeiro que chegou. Entendi. Qual que é a sua função aqui? Limpeza, departamento de limpeza. E o que você aprendeu? Eu aprendi que cada vez que nós terminamos uma aula, cada papel que nós recortou, cada coisa que caiu no chão, a gente organiza para ficar tudo limpinho, tudo organizado, para ficar feito certinho. Eles usam uma moeda social chamada centes. Todos eles têm um salário na moeda social, que a gente baseia tudo na moeda social. Eles pegam esse dinheirinho, que inclusive é impresso aqui, por eles mesmos, e compram produtos que eles mesmos fazem na oficina. Então, para eles conseguirem esse dinheiro, tudo que eles fazem dentro da atividade é calculado em pontos positivos. Eles somam esses pontos positivos, vendem para o banco, esse dinheiro entra para o grupo e é onde é pago o salário, multas também, tem multa, nem tudo são flores, né? Tem as multas e gira a contabilidade, investe em ouro, dólar, declaração de imposto de renda, tem todo um sistema financeiro para eles poderem treinar aqui, né? Melhor errar aqui do que lá fora. E olha só que legal, mais do que isso, inspirador. Nas notas tem sempre uma frase que motiva, uma frase que pode fazer toda a diferença na vida desses meninos.
Essas frases, a gente fez uma votação entre eles, numa época, quando foi criar as novas cédulas, né? Que a gente troca a cada 3, 4 anos, assim, de cédula. E aí a gente tinha que colocar frases que combinavam, que inclusive até uma mensagem para eles, né? Porque o adolescente, ele entende muito no visual, né? Então tem: seja bondoso, respeite o idoso, quem maltrata um animal é do mal, né? Tem várias frases que eles colocam: Deus abençoe, coisas que eles mesmos criam, a gente vota e põe na cédula. E a alegria deles, olha só, é chegar no fim do mês e poder gastar o dinheiro. No final do mês você pode juntar o dinheiro e comprar uma telha e desenhar ela. Você dá para familiares, qualquer coisa, entendeu? Você pode presentear os seus familiares, como que é isso? Você vai juntando o dinheiro, os cents, né? Todo mês. E com esse dinheiro você pode fazer o que quiser, comprar alguma coisa. No final do ano tem um leilão que tem um monte de coisa. Aí se você juntou o dinheiro, você pode comprar, entendeu? Essas coisas, os cents. Você já comprou alguma coisa? Ainda não teve o leilão. Mas eu comprei uma telha. A cidade de Campinas está entre as 10 mais ricas do país, é responsável por 15% de toda a produção científica nacional e é o terceiro polo de pesquisa e desenvolvimento brasileiro. Por isso, a busca por emprego na cidade é muito grande, inclusive por estágio para quem está começando em alguma atividade. Por isso que eu aciono a nossa repórter, a Mariana Meira, que vai nos passar as vagas que estão sendo disponibilizadas. Olá, Mari. Oi, Gabriel. Oi para você aí da sua casa que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Pois é, Gabriel, começo de ano, porque março ainda a gente pode considerar como começo de ano, para muita gente é o momento de tentar uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho, muitas vagas que se renovam a cada ano e mesmo com a pandemia que mudou completamente as formas de trabalho e também trouxe uma crise econômica, sim, muita gente sofreu ao longo de 2020, ainda está sofrendo para encontrar uma vaga, empresas também porque tiveram que fazer cortes. Mas para os jovens, que é o nosso tema de hoje, existe uma luz no fim do túnel. Dá para começar a trabalhar sim em plena pandemia. Por isso eu estou aqui hoje no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, para conversar com a Viviane Mazon, que é consultora de atendimento do CIE. Viviane, seja bem-vinda à TV Câmara Campinas. O CIE já tem uma longa trajetória aí ajudando os jovens, universitários, também adolescentes, né, por que não, a se colocarem ou se recolocarem no mercado de trabalho. Mesmo com pandemia, a gente tem sim uma esperança para esses jovens, né? Sim, com certeza. Nós tivemos a semana passada, inclusive, uma maratona chamando os jovens, né, para se cadastrarem, atualizarem os dados no nosso sistema, porque nós temos vagas no ano todo. Né? Tanto para cursos de ensino médio, para jovens do técnico, quanto superior, tá? Então, nós sempre temos vagas e o jovem tem que estar atento. O que a gente pode dizer sobre esse momento, Viviane, no quesito áreas de atuação? A gente pode dizer que existe uma área que tenha mais procura, que esteja precisando mais de mão de obra dos jovens, ou é amplo? Ele pode trabalhar aonde ele quiser? Sim, nós trabalhamos tanto com o programa de estágio, que seriam para estudantes do ensino médio, técnico ou superior de várias áreas. Atualmente, a gente está com bastante vaga na parte administrativa, engenharia elétrica, para a parte de informática, direito, marketing. E aí depois nós temos vagas também para técnico em informática, técnico em administração. Mas normalmente nós temos para todas as áreas. Essas que eu falei para você é que normalmente tem mais procura por parte das empresas. Quais programas atualmente o CIE oferece para ajudar esses jovens? A partir de que idade é possível entrar para um programa do CIE? Olha, como eu estava dizendo, a gente tem o programa de estágio, que é ensino médio, nível técnico e superior. Nós temos o programa Aprendiz e nós temos um programa que chama Jovem Talento. Seria a partir de 14 anos para o aprendiz. Aprendiz normalmente é de 14 a 24 anos incompleto e estágio a partir de 16 anos. Aí não tem data limite, nós trabalhamos com todas as idades, desde que esteja regularmente matriculado, estudando, tá? Já o aprendiz podem ser também estudantes formados no ensino médio.
até 24 anos incompleto. Viviane, a gente costuma dizer que para que a pessoa consiga uma vaga de trabalho, ela tem que ter experiência, porque isso conta para o recrutador. Para aquele adolescente que está buscando a primeira oportunidade, talvez outros atributos chamem também a atenção, né, dessa empresa. Que tipo de perfil que a gente pode orientar para que esse jovem tenha para ser um bom candidato para essa empresa? Olha, em primeiro lugar, realmente ele estar atento ao mercado de trabalho, buscar se aprimorar, né? A gente fala em aprimoramento na parte técnica, mas assim, cursos de informática, Windows, Word, Excel, né? O pacote Office, ele tem que ter muita boa vontade, responsabilidade. No próprio site do CIE, nós temos cursos disponíveis, gratuitos para os estudantes, que chama Saber Virtual. Então, lá vai ensinar como eles montarem um currículo, como participarem de uma entrevista. E aí tem os cursos, né, mais ligados ao desenvolvimento dos hard skills mesmo. E aí o jovem que estiver assistindo essa entrevista, tiver ficado interessado em ter sua primeira vaga, onde ele tem que ir, por onde começar? Ele pode buscar as vagas através do nosso portal, que é o www.ciee.org.br. Ele pode entrar em contato através da nossa central de atendimento, que é no 3003-2433, e no portal mesmo tem os chats, né? Que eles podem fazer as perguntas, vão ter as respostas. A gente tem até no YouTube várias webinars também, né? Lá vão ter várias até que a gente teve com a maratona, mostrando como ele fazer o cadastro. Então, se ele tiver dúvida, vai ter o passo a passo também. Então, ele tendo dúvida, ele pode fazer as perguntas pelo chat. A gente também está no Facebook, LinkedIn, Instagram. Perfeito. Viviane, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós que agradecemos. Pela sua entrevista. É isso, Gabriel. A gente costuma dizer, a gente já passou por isso, não é fácil esse momento de transição da adolescência para a vida adulta, para esse início de mercado de trabalho. É muita coisa nova, muito desafio, mas é aí que mora a oportunidade de crescer, de evoluir. E claro, a gente está num mundo que está em constante movimento, então a dica para o jovem é realmente não cair na zona de conforto, estudar muito, estudar sempre, ler muito, tem internet, tem curso aí, para a gente continuar sempre estudando e mantendo a cabeça em movimento, Gabriel. E este passo realmente é muito importante. Muito obrigado por todas as informações. A Mari Meira falando aí sobre estágio, né? Este início em que as pessoas estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho enquanto estão estudando. Bom, 12:36 agora. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde, com as notícias da metrópole de Campinas, que antecipou ao governo do estado de São Paulo, e já estamos na fase vermelha. Né? É verdade, Gabriel. Olha, já na terça-feira a gente teve uma coletiva do prefeito, né? E que justamente falou sobre essa questão da fase vermelha, que começou aí de uma maneira bem restrita e que, de acordo com o decreto municipal que foi aí publicado nesta quarta-feira, a gente tem essas medidas que vão até o dia 16 de março, com uma nova avaliação que será feita no dia 9 de março. E com essa fase vermelha, agora a gente vai lembrar o que pode ou o que não pode. Vamos lá. Olha, na fase vermelha não pode funcionar comércio, academias, shoppings, salões de beleza e barbearia, e os bares e restaurantes também não podem ter atendimento presencial. Temos ainda as escolas, que no caso de Campinas, elas não podem funcionar também, porque só os serviços essenciais funcionam, como mercados, farmácias, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, o transporte público, transportadoras, oficinas de veículos, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, além dos pet shops. Nós também temos aí o funcionamento, a questão da atividade religiosa. Vamos voltar no comércio. Olha, o comércio só pode funcionar com a retirada e o delivery, ou seja, a pessoa faz a encomenda do produto que queira comprar. A gente já teve um momento que Campinas fez dessa forma, alguns shoppings inclusive, e as pessoas
adquiriam essa compra até sem sair do carro. Isso volta a ser obrigatório caso esse estabelecimento queira funcionar. Vamos à próxima, então, falando justamente da questão das atividades religiosas. Porque apesar de serem consideradas serviços essenciais, em Campinas elas podem funcionar com a limitação de público até às 20 horas só, com capacidade de até 30%. Temos aí, então, também os serviços municipais. Eles estão funcionando com restrição de circulação, por exemplo, aqui no Paço Municipal, capacidade limitada de 30% e servidores voltarão a fazer o teletrabalho no período em que só pode ser 30% em cada repartição pública. Temos ainda também os parques públicos voltam a ficar fechados nesta fase vermelha e toda atividade com aglomeração proibida na nossa cidade. Portanto, até o dia 16 de março, esta fase vermelha com uma reavaliação no dia 9 de março. E claro que tudo isso traz um impacto, né, Mirna? Traz sim. E ontem a nossa reportagem foi conferir qual é o impacto deste primeiro dia da fase vermelha aqui em Campinas. Acompanhe. Se desde o início da pandemia, essa academia já teve um corte de 75% no número de alunos matriculados, agora não tem nenhum. O estabelecimento tem que permanecer fechado, seguindo o último decreto publicado pela Prefeitura de Campinas, que retrocedeu à fase vermelha do Plano São Paulo. Totalmente frustrante. A gente começa um trabalho respeitando as normas de biossegurança, tudo que é preconizado de segurança para a academia ou para qualquer atividade física, para qualquer tipo de público, mas a gente não tem um respaldo, né, onde a gente consiga exercer o nosso papel. A atividade física em casa não é a mesma coisa que treinar em academia. Legal, bacana, você consegue movimentar, você consegue se sentir bem, porém, se você já estava num ritmo de treino, em casa não é a mesma coisa. Então a gente tem percebido que as pessoas já não aceitam mais tanto treinos em casa, assim como aceitavam num primeiro momento. Neste salão de beleza, os secadores também estão desligados. Centenas de clientes que estavam agendadas tiveram que ser desmarcadas, causando um prejuízo de 50% no faturamento mensal do local. Salão com 50% a menos, tendo todas as despesas do mês. Porque o imposto vai chegar, o aluguel vem, produtos que nós já havíamos comprado, isso que é complicado. Nós estamos pagando produtos que nós havíamos comprado, que vai ficar aqui parado, mas nós temos que pagar. Então é como se a gente tivesse todas as despesas com 15 dias de trabalho. É praticamente impossível. A nova medida foi anunciada em uma coletiva de imprensa do prefeito de Campinas, Dário Saad, na última terça-feira, dia em que o município atingiu 90% da taxa de ocupação dos leitos de UTI e chegou bem perto das 1.900 mortes por coronavírus. Em seu discurso, o prefeito tratou a situação na cidade como um quase colapso e instituiu inicialmente 15 dias de fase vermelha com restrições no funcionamento da cidade. Com isso, Campinas agora está sim fechada. No centro, portas abaixadas das lojas. Nos demais bairros, há avisos sobre o lockdown, como nesta academia. Escolas também estão fechadas para aulas presenciais. O que pode funcionar nesta fase vermelha, segundo o decreto, são apenas os serviços considerados essenciais, como hospitais, estabelecimentos de saúde animal, supermercados e hipermercados, açougues e padarias, hotéis e serviços bancários, entre outros. Serviços de delivery são a única opção autorizada aos bares e restaurantes e foi a saída encontrada por essa rede alimentícia, que desde o início da pandemia já precisou demitir praticamente metade dos funcionários nas mais de 20 unidades em Campinas. Para a cozinha poder funcionar, só se for por entrega ou retirada. O delivery, antes de começar a pandemia, representava 30% do nosso faturamento. Hoje o delivery representa cerca de 50% do nosso faturamento. Então, com diminuição de estrutura, com diminuição de aluguel, a gente consegue ficar de pé. Essa é uma realidade. Então, o delivery consegue pagar a conta nesse sentido. Mas se o dono do imóvel não nos ajudar com relação ao valor do aluguel, se a gente não diminuir a nossa equipe, a gente fica com prejuízo. Na visão dos comerciantes,
É necessário um equilíbrio e colaboração de toda a sociedade na luta contra o vírus para que saúde e economia caminhem juntas. Eu acho que se tivesse uma possibilidade de chegar num ponto em comum onde, mesmo com restrição de fluxo de pessoas, mas com um funcionamento obedecendo às normas de biossegurança, a academia não tem nada a ir contra esse processo. Não é um meio de contaminação, muito pelo contrário, a gente trabalha em prol da saúde das pessoas. Acredito que se desde o início tivesse já baixado a capacidade desde o início de horário de atendimento, a questão de fiscais na rua para poder colocar, fiscalizar se as pessoas estão seguindo as normas direitinho. E eu acho que se desde o início tivesse sido feito isso, não precisaria fechar totalmente. Tudo que nós queremos é que as pessoas elas entendam que elas podem ficar em casa, elas podem frequentar sim um ambiente como o nosso, que é responsável, que tem o seu distanciamento, que tem todas as suas normas da vigilância sanitária, mas infelizmente a gente sabe que alguns não cumprem e acaba a gente pagando por todos esses aí. Então, se as pessoas não aglomerarem, se as pessoas não saírem de casa e se vacinarem o mais rápido possível, é o que a gente está esperando para que, se Deus quiser, a gente consiga voltar ao normal. É muito difícil. E essa restrição em cidades aqui da nossa região também foi decretada em Paulínia, que entra na fase vermelha a partir de hoje. A medida foi adotada por conta do crescente número de casos de Covid e pela também elevada ocupação nos leitos de UTI. Valinhos é outra cidade da RMC que decidiu por medidas mais restritivas. Neste caso, começa amanhã, com uma restrição inclusive de circulação com medidas sanitárias das 8 da noite às 5 da manhã, e Hortolândia já tinha definido essa medida mais restritiva, com proibição de circulação das 9 da noite às 5 da manhã. E nesta quarta-feira, então, o governo do estado decidiu que todos os municípios paulistas, os 645, estarão a partir de sábado também na fase vermelha. Acompanhe. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. São 14 dias de fase vermelha. Da medida, o governo decidiu manter as escolas abertas para estudantes que mais precisam. Entre eles, grupos prioritários de estudantes que precisam se alimentar na escola, que não têm acesso a equipamentos tecnológicos ou ainda que apresentam sério déficit de aprendizagem. E as escolas vão estar neste período, especialmente nesses próximos 15 dias, assim como a gente tem restrições no estado, que são importantes, né? A gente está falando aqui de controle de uma pandemia, mas sendo a escola a última coisa a fechar, como temos falado, especialmente depois do decreto de dezembro. Isso é importante, aprendemos muito e temos pessoas que precisam muito da escola. Servir a alimentação escolar para quem precisa é fundamental. Ter o olhar para aqueles alunos que não têm o equipamento, que não têm como acompanhar a aula de casa. Para esses alunos, com horário marcado, com agendamento, a escola pode estar lá aberta para apoiar, como a gente fez no ano passado também. E, obviamente, temos alunos que mesmo com isso não conseguem ter o acompanhamento. Para as famílias que conseguem acompanhar a educação à distância, que têm condições do seu filho estar fazendo à distância, permaneça à distância, mesmo na escola pública ou na escola privada. Deixando claro então, Mena, esse posicionamento do governo do estado de São Paulo, da abertura das escolas, mas na cidade de Campinas vale o decreto
do prefeito não autorizando as aulas presenciais, mesmo na rede estadual, rede municipal e nas escolas particulares, né? Isso mesmo, é o que vale. Inclusive, no anúncio do governo, ele deixa claro que cabe aos municípios a decisão em relação ao funcionamento ou não das escolas, permitindo medidas mais restritivas que as anunciadas pelo governo do estado, porque cada cidade tem aí uma realidade no que diz respeito aos óbitos e à ocupação dos leitos. O governo só não vai admitir medidas mais brandas que as anunciadas nesta quarta-feira. E a gente lembra agora, então, que todo o estado, a partir de sábado, estará na fase vermelha. Então, que o governo aí fala para toda a população intensificar o que nós estamos dizendo aqui, as ações pessoais de distanciamento social, uso de máscara, opção pelo teletrabalho para quem for possível, higiene das mãos. Então, fase vermelha, só serviços essenciais devem abrir, e deixou inclusive um canal de denúncias para pessoas que percebam que há um descumprimento da determinação. É o 0800 771 3541, 0800 771 3541, ou ainda o e-mail, que é secretarias, com S no final, cvs.saude.sp.gov.br. E no caso de Campinas, nós também temos canais aqui direto com a prefeitura, que é o 156, que é o telefone da prefeitura, ou o 153, o telefone da Guarda Municipal, que inclusive ontem, que foi o primeiro dia do decreto aqui em Campinas, nós já tivemos uma ação integrada de fiscalização no centro da cidade. E foram autuados 5 estabelecimentos comerciais da região do Calçadão da 13, das avenidas Francisco Glicério e Campos Sales. A ação foi verificar justamente o cumprimento das novas regras, agora de fase vermelha em Campinas. Então a gente aguarda aí um balanço de uma nova fiscalização, deixando o número aí das denúncias para você que queira aí informar as autoridades de alguma ação, alguma aglomeração. Estado de São Paulo inteiro na fase vermelha, situação do país, a gente vivendo o ápice, o pior momento da pandemia é agora, com um recorde de casos e de mortes, né, Mena? É verdade, olha, todas essas medidas foram anunciadas em um cenário que nós tivemos nas últimas 24 horas, mais de 70 mil casos registrados em todo o país. Então agora nós vamos acompanhar os números. No Brasil, nós temos 10.718.630 casos da Covid-19, num total de 71.704 novos casos nas últimas 24 horas. São 259.271 mortes devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 10.718.630 casos. 2.068.616 casos. São, no estado de São Paulo, 60.381 óbitos. E agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas, números crescentes também, Gabriel. Olha, aqui na RMC nós temos 173.596 casos confirmados. Campinas segue liderando, infelizmente, esse ranking, e a gente já passa de 70 mil casos. Olha, são 70.759, e depois aparecem Indaiatuba, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, únicas cidades que tem menos de 10 mil casos: Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Na sequência aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur, Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse,
Engenheiro Coelho, cidades com menos de 1.000 casos, Olambra e Morungaba. 473 casos confirmados na cidade de Campinas em 24 horas, o que mostra que a doença continua circulando na nossa cidade com muita rapidez. A cidade soma 1.905 óbitos, 21 confirmados a mais nas últimas 24 horas, num universo de 4.377 mortos aqui na região metropolitana de Campinas. A cidade lidera esse ranking agora com 1.905 óbitos. E aí a última cidade que a gente tem números aqui continua no ranking, além de Morungaba e Olambra, que tem 11 e 8 óbitos, né? A gente pode dizer, então, que nós estamos cada dia com números mais crescentes aqui e casos que preocupam, por isso, das medidas mais restritivas de algumas cidades da RMC. Cada vez mais difícil falar deste detalhamento, né? Porque são 21 óbitos, são muitos casos, mas a gente pega aqui um homem de 29 anos, por exemplo, um outro de 58, 59 anos. Então é uma doença que está atingindo cada vez mais as pessoas em idade inferior a 80 e 70 anos, que a gente sabe que a letalidade é maior, mas por conta desta nova cepa mais agressiva, com mais velocidade, em breve a gente deve ter a confirmação se ela está na cidade de Campinas ou não, mas com o aumento de casos e aumento do número de mortes, uma situação muito complicada e difícil que a gente vive no nosso município. E a gente lembra que hoje o Comitê de Contingência da Covid-19 em Campinas realiza uma reunião, inclusive essa reunião aconteceu agora de manhã, e essa constatação de que cada vez mais vítimas com idade menor de 60 anos é um indício justamente dessa questão da cepa, que deve ser mais agressiva que a primeira, que aí acometeu as primeiras vítimas da Covid-19. Até semana passada, a gente conversava aqui no Câmara Total e eu perguntava para você, continua acima de 80% a ocupação de leitos na cidade de Campinas? Infelizmente, a pergunta que eu faço agora é, está acima dos 90% a ocupação de leitos por conta da Covid-19? Está sim. Apesar do aumento da oferta de leitos em Campinas, nesta quarta-feira nós tínhamos 90,16% de ocupação. No SUS municipal, 118 leitos, nós temos aí 115 ocupados. Dos 30 leitos no SUS estadual, que fica no HC da Unicamp, 22 ocupados. E na rede particular, 167 leitos disponíveis, 147 ocupados. Então a gente percebe aí que o SUS municipal, por exemplo, ele está com um estrangulamento, a rede particular também, que era a que antes tinha um menor índice, agora está chegando aí aos 90, com 88,02 nesta quarta-feira, algo preocupante. E falando em internação, a gente tem aí uma última informação também a respeito dessa questão de internação. O prefeito Ângelo Perugini segue internado em hospital na cidade de São Paulo e o quadro continua apresentando períodos de estabilidade intercalados com pequenas melhoras, mas ainda a necessidade de cuidados intensivos, são as informações da Prefeitura Municipal de Hortolândia. E o governo estadual anunciou também que pode abrir 500 leitos ainda em março, com 339 de UTIs e 161 em enfermarias. A ideia é que venham para as regiões que mais precisam desses leitos, inclusive Campinas, para que a gente tenha aí um fôlego nessa questão da oferta de leitos de UTI da Covid-19. A ideia é que eles sejam ativados a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de março. Tá certo, Mirna Abreu, 12h57. Agradeço pelas notícias da metrópole de Campinas. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo. E se acontecer mais alguma coisa de importante na nossa cidade, na metrópole, você volta informando junto com as notícias do Legislativo, tá certo? Combinado, até já. Até daqui a pouco, então.
Hora da gente falar da segunda rodada do Campeonato Paulista, porque as duas equipes da cidade entram em campo. Vamos então atualizar, deixar você muito bem informado, torcedor campineiro, porque daqui a pouco, hein, olha só na minha tela, 4 horas e 45 minutos é o horário da partida do Guarani, diferente, né? No meio da semana, em plena quinta-feira, mas é a tabela da Federação Paulista de Futebol. O Bugre já está na cidade de Ribeirão Preto para enfrentar a equipe do Botafogo. Guarani, precisando da reabilitação, estreou muito mal diante do Ituano, uma derrota em casa por 3-0, precisa da reabilitação diante do Botafogo, que empatou com o São Paulo no Morumbi, duelo muito complicado do Guarani. E um pouquinho mais tarde, a Ponte Preta recebe a equipe do Santo André no estádio Moisés Lucarelli às 7 horas da noite. Macaca, que estreou com um empate na competição, precisa da vitória também nesta segunda rodada. Informações que acabam de ser confirmadas pela diretoria pontepretana: o goleiro Pedrão, o zagueiro Ryan, o volante Barreto e o meia Camilo testaram positivo para a Covid-19 e, obviamente, estão fora da partida de hoje. A gente torce para o pronto restabelecimento desses atletas. Então, Pedrão, Ryan, Barreto e Camilo estão fora deste confronto contra o Santo André, estão fora do duelo contra o Corinthians no próximo domingo, válido pela terceira rodada. Então, o futebol também está inserido neste contexto da pandemia e da Covid-19. E claro que amanhã a gente balança as redes. Saiu gol na partida do Guarani ou da Ponte Preta, a gente mostra aqui no Câmara Total, tá certo? Olha só, a gente vai fazer 1h em ponto, então a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem entrevista com um dos melhores jogadores do mundo de futebol. Como é que será que a modalidade está lidando com a pandemia? Será que está acontecendo o campeonato? Será que ele está conseguindo treinar? Rápido intervalo e na volta tem entrevista Mais Esportes ao vivo aqui no Câmara Total, que tem muitos assuntos, não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira, 1h05. E você já sabe, toda quinta-feira a gente mostra aqui uma atividade, o dia a dia. E o nosso repórter André Aranha, curioso, foi conferir hoje o serviço de um eletricista. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e hoje a gente vai falar sobre eletricista. Então, bora lá, se liga. O eletricista é o profissional responsável por executar uma instalação elétrica qualquer. Realiza vistorias que garantem o funcionamento adequado de qualquer sistema elétrico conforme as normas aplicadas no desenvolvimento. E efetua reparos quando necessário em aparelhos, sejam elétricos ou eletrônicos, ou até mesmo redes de distribuição de energia elétrica. O dia do eletricista é 17 de outubro. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre a profissão de eletricista, eu estou aqui com o Tiago, que faz quanto tempo que é eletricista? Tudo bem, Tiago? Que prazer tê-lo conosco aqui no Se Liga na Profissão. O André, o prazer é meu, tudo bom? Eu trabalho tem 20 anos dentro da CPFL já. Rapaz, é uma vida, hein? Eu iniciei na profissão, minha mãe trabalhou muito tempo dentro da companhia. Eu conheci a companhia desde que eu era criança. Ah, então é de família. É de família. A gente vendo, né? Eu vi o pessoal trabalhar muito desde pequeno e eu sempre me interessei. E aí, quando teve a chance, abriu oportunidade naquela época, através de documentos, né? De jornais. Eu fiz a inscrição e aí eu participei de alguns testes e consegui entrar dentro da companhia para trabalhar efetivamente dentro como eletricista. E não é fácil não, né? Não é não. Iniciei como eletricista de manutenção, né? Fiz o treinamento interno dentro da companhia, iniciei como eletricista de manutenção e os anos foram se passando e eu consegui, através de recrutamento interno, também trabalhar como eletricista de linha viva. Linha viva? O que é um eletricista de linha viva? A gente trabalha com a rede 100% ligada no potencial.
Entendi. Tem vários segmentos, então, dessa profissão. Tem. Dentro da função de eletricista, a gente inicia, como eu falei, como eletricista de manutenção. E dentro da eletricista de manutenção, você vai se aperfeiçoando nos equipamentos, fazendo curso dentro dos equipamentos. É uma profissão que a gente está se aperfeiçoando, a gente nunca para de estudar. A gente tem alguns cursos que a gente tem que estar sempre fazendo, reciclando, né? Se atualizando, né, Thiago? Porque... Geralmente de 2 em 2 anos a gente tem, são 2 cursos básicos. 2 em 2 anos tem que fazer um novo curso. Umas atualizações. Olha só que interessante isso, né, gente? Porque acho que todas as profissões, quem não se atualiza certamente fica para trás, né? Isso. Mas eletricista que lida com situações tão delicadas, então tem que estar sempre também fazendo curso, é isso? Isso, sempre fazendo curso, reciclando em cima dos cursos. Tem a NR10, a NR35, a NR10 é toda aqui norma, é a norma que rege toda a parte da eletricidade. E a NR35 trabalha especificamente em altura, né? Os equipamentos necessários para essa profissão, a companhia ela trabalha toda em cima dessas 2 normas. E essas normas exigem que você de 2 em 2 anos esteja se atualizando dentro dessas normas, né? Que elas podem mudar a todo tempo e a gente tem que estar sempre atualizado. Bom, você falou aí sobre os cursos, não é? Para se atualizar e tudo mais. E para o pessoal que está interessado em seguir nessa profissão, tá vendo? Puxa vida, tô dando uma olhada ali no quadro Se Liga na Profissão, o Thiago batendo um papo com o André, e falando sobre a profissão, me interessei, gostei. O que essas pessoas têm que fazer para iniciar? Tem um curso específico para isso? Como é que é? Tem alguns cursos que você pode fazer, como eu falei, o NR10 e o NR35, são cursos que você pode buscar no mercado, no Senai, algumas escolas que já aplicam e já ensinam esses cursos, e você vai então e procura, mas o inicial aí, se você quiser trabalhar dentro da CPFL, você tem que realmente, através dos sites, você se inscrever no site da CPFL e depois fazem-se alguns testes dentro da própria empresa e aí você ingressa numa escola que chama Escola Eletricista, que hoje a companhia ela tem aí escola eletricista para quem tem vontade de ingressar dentro da empresa e dentro dessa profissão. Qual o maior desafio dessa profissão, Thiago? Olha, tem que ter muita determinação, muito foco, o pensamento 100% dentro da segurança, por ser uma profissão perigosa, né? A gente tem que ter foco na segurança, no entanto que o principal valor da CPFL hoje é a segurança. É uma parte inegociável dentro da empresa. Não tem conversa. Não tem conversa. Aqui segurança e a busca contínua do acidente zero. Eu tô vendo aqui um óculos no seu bolso, você tirou para dar entrevista, né? Esse óculos também vocês usam, pode colocar um pouquinho para o pessoal em casa ver. Beleza, bacana. Vocês usam para proteção. Para proteção, faz parte do IPI. Do IPI básico do eletricista, né? O IPI básico do eletricista. Por quê? O que esse óculos ele protege no quê? Para o pessoal entender. Ele protege tanto no caso de você estiver trabalhando de um arco elétrico, né? Do calor que é dissipado através desse arco. Protege também de qualquer objeto que venha tocar. A gente faz desde poda de árvore, esticar um ramal de serviço e ele protege em todos os sentidos. De qualquer objeto bater no olho, protege. A gente tem dentro da companhia, a primeira coisa que a gente aprende também dentro da eletricidade de manutenção de rede são 5 passos de segurança. Planeje, use, teste, sinalize e aterre. Ele é planejamento mesmo, o planejamento inicial do eletricista é uma ferramenta chamada APR, Análise Preliminar de Risco, onde o eletricista, junto com o seu parceiro, ele analisa todo o cenário da onde você trabalhar, porque a gente trabalha em cenários totalmente diferentes, a gente não é uma coisa contínua, né? Ele é bem amplo, então você planeje, o use, usar todos os equipamentos de proteção, tanto os IPIs quanto os IPCs. O testar é testar como a energia, ela não tem cheiro, não tem cor, você não vê. Um cabo ligado, um cabo desligado é a mesma coisa, se a olho nu. Então você tem que testar realmente para saber se aquele cabo está passando energia. O sinalizar é realmente sinalizar toda a área de trabalho, né? Delimitar a área de trabalho para que pedestres e outras pessoas não venham a passar quando eu estiver trabalhando. E o aterrar é testar, aterrar. O aterrar é o final, é o ponto final. É realmente onde você aterra aquela linha para ter certeza que o mesmo potencial da linha é o do chão, é onde que a gente toca. Né, é o último procedimento. Então
É uma coisa que fica embutida no eletricista, são os 5 passos de segurança. Legal, se você quiser tirar o óculos agora, já deu pro nosso repórter cinematográfico Leandro, não é? Conhecido nacionalmente como Beléu, já deu para ele pegar aí o seu óculos, mas eu tô vendo aqui, tem todo um uniforme. Por acaso, é anti-chama isso daí, ô Thiago? Isso, André. Esse uniforme nosso, ele é um uniforme feito especialmente para a nossa profissão, né? Onde que bem similar a eles é o bombeiro que utiliza, porque ele não propaga a chama, né? Devido ao arco elétrico ser dissipar muito calor, se você tiver alguma coisa bem próxima a ele, ele entra em chama, né? Ele pega fogo, na verdade. E ele bate e ele extingue o fogo na mesma hora. Bom, tem muita gente, você já deve ter ouvido essa pergunta algumas vezes, que confunde engenheiro elétrico, eletricista. Claro que o engenheiro elétrico é uma outra questão, né? Tem a faculdade de engenharia elétrica e tudo mais. Qual que é a diferença entre um trabalho de eletricista para um engenheiro elétrico, por exemplo, e se tem muitos eletricistas que também acabam fazendo essa faculdade? Quando a pessoa ingressa nessa área, somente como ele começa como eletricista, o eletricista ele tem a amplitude do serviço, né? Ele está no dia a dia, no serviço de campo, e geralmente ele busca um aperfeiçoamento. A tendência, o ser humano, graças a Deus, a gente tem a tendência a buscar crescer. E o primeiro passo é o técnico eletrotécnico, que ele ensina mais profundamente a profissão, né? Não o dia a dia, mas a técnica da profissão. E depois ele também pode se tornar um engenheiro elétrico através tem os cursos das faculdades que é o que a gente chama de engenheiro eletricista, né? O engenheiro eletrotécnico, ele faz a gestão. A diferença é que o engenheiro ele faz toda a parte de gestão do pessoal, ele pode partir para a área de novas tecnologias dentro da sede. O eletricista e o técnico também entram um pouco nessa parte de gestão e na parte técnica mesmo, de distribuir serviço para o pessoal para os eletricistas mesmo das áreas. Bacana, entendi. Bom, e quais as dicas que você deixa para o pessoal que está em casa assistindo? Como eu disse, que se interessou de repente por seguir essa profissão, o que você pode falar para o pessoal que está em dúvida? Olha, foco, determinação, paixão pelo que faz. Eu acho que você tem que gostar realmente. Uma pessoa que busca o eletricista, ele já tem um conhecimento um pouco dentro da área, seja eletricista residencial, eletricista predial, ele já gosta do que ele faz. Eu acho assim, vale muito a pena se você tiver essa paixão pelo que você faz, pela eletricidade. É um trabalho bem amplo, é uma empresa hoje, dentro da que a gente trabalha, é uma empresa que dá toda a oportunidade de você, tanto de conhecimento quanto de crescimento. Vale a pena vir. E o mercado está bem aquecido nesse ponto. Eu ia perguntar sobre isso, o mercado é legal? Ele é bem bacana, ele está bem aquecido, ele está dando bastante oportunidade. E as empresas, né, a empresa que trabalha com essa parte de serviço de campo, ela é uma empresa, as empresas têm bastante crescimento, né? Desde eletricista, que a gente foi falado, para engenheiro, para técnico. Basta uma atitude pessoal mesmo, a pessoa querer ingressar. É isso aí então, Thiagão, beleza? Obrigado, André, valeu. A gente bateu um papo aqui com o Thiago, entender um pouquinho sobre a profissão de eletricista. Agradecer aqui meu grande amigo Leandro, repórter cinematográfico, como eu sempre digo, conhecido nacionalmente como Beléu. E esse é mais um quadro Se Liga na Profissão, né, pessoal? Então já sabe, né? Toda semana tem uma profissão diferente, é muito legal, eu tô gostando pra caramba, valeu? Já sabe, né? Se liga na profissão. Hora de entrevistar o melhor atleta de futevôlei do mundo. Você já percebeu de casa, já estou sentado, então agora é o Mais Esportes. Preste atenção, só uma parte do currículo. Ele é heptacampeão brasileiro, heptacampeão mundial,
campeão mundial 3x3, campeão mundial no 4x4, sul-americano também nessas duas modalidades, tricampeão carioca, 20 vezes campeão paulista e por aí vai, senão o programa é só sobre as conquistas do Vinícius Souza. Muito obrigado novamente por aceitar o convite para participar aqui do Mais Esportes. Nós já conversamos em 2017, num sol fortíssimo no local onde ele treina, na areia. Hoje é mais fácil, né, Vinícius? Pelo menos para mim, que estou aqui no estúdio, no ar-condicionado, você, eu tô vendo, tá no sol, mas aí é sua praia também, né? Seja bem-vindo e boa tarde. Eu já tô acostumado, boa tarde, obrigado aí pelo convite mais uma vez. O sol eu já tô acostumado, por aqui a gente tem que é igual de jacaré. Já tá acostumado e não sofre muito com isso não, mas lógico que a gente sempre se cuida, passa protetor. Porém, sofre menos que vocês que ficam sempre no estúdio aí. Exatamente, né? E aí quando tem que ir pro sol, quando tem que ir pra externa, que a gente chama, tem que tomar os cuidados redobrados. Vinícius, nós estamos há praticamente um ano nesta pandemia da Covid-19. Neste período, como é que ficou o calendário do futevôlei a partir de março de 2020 até hoje? Você conseguiu disputar competições, conseguiu treinar, vocês pararam também? Eu fiquei parado 15 dias no ano passado, porém, depois dos 15 dias, aí, logo no início do primeiro lockdown que teve, eu comecei a treinar isoladamente, né? Só para não perder o condicionamento físico. E com o passar do tempo que as coisas foram ficando mais, mais acessíveis, né, em termos de uma academia ou a quadra mesmo, aí eu fui retomando os treinos com a parte técnica e a parte de fortalecimento. Caso contrário, como eu falei, eu fiquei isolado aí, cuidando só da parte física. E no ano passado o calendário foi uma loucura, né, inúmeras competições foram canceladas, enfim... É uma situação muito complicada e delicada, onde o mundo está sofrendo com isso, né? E a gente tem que ir se adequando. Porém, aconteceram alguns eventos, sim. Esse ano, o primeiro evento era para ser no fim de semana passado e acabou cancelando, que foi em Balneário Camboriú. Agora nós estamos aguardando aí por novas datas, de acordo com os decretos aí que forem surgindo. Como é que você lidou e tem lidado com a doença? Você faz dupla com o Paraná, né? Você conversa com ele, vocês tomam todos os cuidados. No futevôlei utiliza máscara, pode jogar de máscara, tem distanciamento com a outra dupla. Como é que é o dia a dia você com a sua dupla? O Paraná, meu parceiro, ele mora em Brasília, né? Então, assim, é ele lá e eu aqui, a gente se encontra sempre nas competições. Tá. Ano passado eu fui 3 vezes para lá, onde nós ficamos uns 10 dias aí treinando juntos, mas não dá para jogar de máscara, né, cara? A gente já sofre do sol quente aqui na areia. De máscara a sensação é muito ruim, né? Mas enfim, cara, isso é muito complicado, viu, Gabriel? Porque você vê o futebol aí, a galera não tem máscara, mas aí chuta a bola, cabeceia, o suor tá na bola, sabe? Muita coisa para inglês ver, eu costumo dizer. Então, assim, não tem métodos eficientes. São coisas que eles fazem só para falar que está fazendo alguma coisa em relação a tomar o cuidado com isso, né? Mas a gente está sempre se cuidando e cuidando sempre da imunidade, procurando deixar ela lá em cima. E, lógico, dentro do possível, evitar contatos com pessoas. Mas, normalmente, nas viagens, cara, pega avião cheio. Então, é muito complicado, entendeu? Enfim, dentro do possível, estamos seguindo aí da melhor maneira possível. Em relação aos outros atletas, existe aquele grupo de WhatsApp, vocês conversam, buscam alternativas para não ficar tanto tempo parado? Ah, com certeza. Cara, tem gente que tem o próprio centro de treinamento, né? Então eles acabam reunindo, que nem lá no Rio, tem um conjunto de atletas profissionais muito grande, ali em Maceió também, em Manaus, então eles se encontram e treinam entre eles. Já em Campinas eu não tenho nenhum atleta profissional, né? Então eu me cuidando ali mesmo, cuidando da parte técnica e física, para quando estiver com eles, já tá pronto para os jogos, né? E cada um dentro das suas condições, a gente vai levando.
Hoje, como tem sido a sua rotina? Você disse que semana passada chegou aí para Camboriú, em Santa Catarina, mas não teve a competição. Você mora aqui em Campinas, neste momento está em São Paulo. Como é que tem sido a sua rotina? A minha rotina é de treinos, né? Porque eu faço parte de um projeto aqui em São Paulo, da Replay Sports, está aqui, ó. E é um complexo esportivo também, onde eu agreguei o meu nome ao projeto deles, então a cada 15 dias eu estou presente na Replay Sports. Hoje é um dia, porque semana que vem volta a fechar tudo de novo aqui em São Paulo, né? A partir de sábado vai valer o decreto. Então, a cada 15 dias eu venho para São Paulo, mas minha rotina toda é em Campinas, né, cara? Então é treino e assim segue, curtindo a família, né? Porque é o que me resta. Exato. Curtir a família e treinar, a gente não pode fazer mais nada. E existe um calendário para este ano de 2021? Tem uma próxima competição? Existe, mas o calendário é todo sujeito a alteração, né, cara? É loucura. Hora pode, hora não pode. Enfim, a questão é os locais que estão conseguindo liberação para fazer o torneio acontecer, porque público não está tendo. Mas, em alguns lugares, eles não estão deixando acontecer nenhum evento sem público. Então a gente fica aí nesse vai, não vai. Tá. Para quem está nos acompanhando, não é muito familiarizado com o futevôlei, hoje você consegue sobreviver através da modalidade? Existem premiações nos torneios, por exemplo, esse que você ia disputar na cidade de Santa Catarina. O campeão, ele leva uma premiação em dinheiro. Como é que você consegue se sobreviver dessa modalidade, Vinícius? Sim, cara, sobreviver eu já falo que é uma palavra um pouco forte, porque as pessoas que sobrevivem do trabalho, elas ganham aquele pouquinho ali para poder comer. Eu hoje, graças a Deus, eu vivo do futevôlei, a gente tem remuneração em todos os torneios, a gente tem as clínicas de futevôlei, os projetos que a gente tem fora a vida de atleta, porém envolvendo o futevôlei. Então, assim, eu hoje, graças a Deus, trabalhando bastante, me dedicando, eu vivo sim do futevôlei e sou muito grato por tudo que o futevôlei tem me proporcionado. Tem muitos atletas que vivem de futevôlei no Brasil, ou a gente pode dizer que você é um dos poucos? Não, o futevôlei vem crescendo muito, como em qualquer outra profissão. Existem as pessoas que vivem dela e as pessoas que sobrevivem. Vai da sua dedicação, do seu trabalho ali, para você alcançar êxito e ser bem remunerado, cara. Eu acho que, é lógico que umas têm mais oportunidade que as outras, porém muitas têm oportunidade e não aproveitam. Vai muito da sua dedicação, do seu trabalho ali, para você conseguir viver do que faz, né? Então, assim, é o que eu te falei, eu sou muito grato por tudo que o futebol tem me proporcionado. Existe um calendário mundial, você pode disputar torneio fora do Brasil e aí você que tem que custear todas as despesas, você recebe um convite? Não, então, vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Quando você vai para trabalhar, você paga para trabalhar? Não. Então, todos os eventos que eu vou, eu não tenho custo nenhum, porque eu estou indo trabalhar. Então, o evento, ou um empresário local, ou um patrocinador, que vai arcar com o meu deslocamento, com a minha hospedagem, enfim. Então, ano retrasado, nós estivemos na Itália, Espanha, Israel, Estados Unidos, França, e todos eles o evento que arca com tudo, até porque o evento, como eu falei, também precisa dos atletas, né? Então, eles acabam arcando para poder ter o retorno que eles querem, né, cara, em termos de exposição. É a mesma coisa, você vai fazer um campeonato de futebol, você vai querer o quê? Real Madrid, Bayern de Munique, os times que mais vendem, né, Barcelona. Aí você vai levar vamos falar de um time, o time da terceira divisão da Áustria, quem vai vender mais? Então, pro campeonato, é bom ter os times de mais nome, assim como os eventos de futebol também. Em muitos eventos de tênis acontecem isso, enfim, como em qualquer outro esporte do mundo. Eu pergunto porque essa não é a realidade de muitos esportes, né, aqui no Brasil. Às vezes muitos atletas precisam custear a passagem, hotel, então felizmente no futevôlei não é assim. Você está com... Isso é uma luta que a gente foi, né, cara, travando essa luta por muito tempo para ter essa valorização, né. Eu acho que tem que ter uma união aí da galera
dos atletas de outros esportes também, para que eles possam cobrar isso, reivindicar isso dos torneios. Porém, Gabriel, é o que eu te falo, cara, vai muito do que vende, né? O futebol está numa ascensão muito bacana, então acaba tendo uma visibilidade maior. Aí eu vou te dar um outro exemplo, a dança da cadeira no esporte, um exemplo. Ela não vai vender como vende o futebol, como vende o vôlei. Então, aí os atletas, no princípio, é um investimento. Eles vão ter que custear seu próprio deslocamento para ir ganhando visibilidade e aí sim cobrando essa valorização. É tudo um processo e a gente está trabalhando para isso, já conquistou esse objetivo, mas tem muitos outros aí que a gente vem lutando também. Neste momento você está com 32 anos? Exatamente. Você encara isso como um ápice no seu auge? Você pretende chegar a isso numa até certa idade? Como é que é o futevôlei para os atletas acima dos 30 anos? Tem muitos atletas aí com 34, 35 anos que estão na ponta dos cascos, porém eu não tenho não tenho uma regra, né? Eu não tenho isso na minha cabeça, falar assim, não, com 36 anos eu paro. Não, é até quando meu corpo permitir a jogar em alto nível e a competir em alto nível, porque ir pro torneio só para falar que eu tô lá também não adianta. Então, a partir do momento que eu senti que eu não estou batendo de frente com os demais atletas, aí sim, valeu, rapaziada, obrigado, futevôlei. Sigo por outros caminhos, mas não como atleta mais. Você faz dupla com o J Paraná, que chegou a ser jogador de futebol assim como você. Você entende que isso traz uma vantagem para o futevôlei, Vinícius? Não, porque eu joguei 8 anos e meio com o Belo e ele não sabe nem chutar a bola direito. Então, é muito relativo isso. O que o futebol, é lógico que as pessoas que praticam outros esportes vai agregar para o futebol é a coordenação, a facilidade de se locomover. Agora, falar que é muito importante o cara jogar bola para aprender a jogar futebol, são esportes distintos, não tem nada a ver. Tanto é que tem muitos jogadores que estão se inserindo no futebol aí como hobby e tem uma dificuldade absurda de aprender. Então, assim, ajuda, mas não é a resolução dos problemas para quem está começando. Você disse que o esporte ele tem evoluído bastante. Você vê uma renovação no futevôlei e é algo que você se preocupa? Daqui 10, 15 anos, como é que estará a modalidade? Aí eu já não posso te dizer. O futuro, só quem pode dizer é quem está lá em cima, viu, Gabriel? Eu procuro fazer o meu e trabalhar aqui, mas para quando eu parar, eu olhar para trás e ver que tudo que eu batalhei para conquistar dentro do esporte e para somar para o esporte, eu fiz da melhor maneira possível. Então eu tenho uma luta constante aí para deixar um legado muito bacana dentro do esporte, não só dentro de quadra, como fora da quadra também, uma conduta, um plano de carreira muito bacana para a galera que está chegando seguir os exemplos e, lógico, atualizar e melhorar cada vez mais isso, né? Mas tem uma molecada aí, geração nova, tá voando baixo e estão tendo uma postura muito bacana de atleta, estão levando a sério o esporte e com isso o esporte só tem a ganhar e eles também, né? A valorização vai aumentando cada vez mais. O que o futevôlei ele precisa para evoluir? Falta investimento, falta estrutura, falta mais atletas, são professores para ensinar as crianças, é uma modalidade cara, consegue levar isso para as pessoas carentes? Isso é um esporte novo, né, cara? O futebol é um esporte novo, então, consequentemente, o número de professores é menor, o número de praticantes é menor, porém, hoje, virou um negócio, teve um crescimento exponencial, onde inúmeros professores, inúmeros praticantes, existem inúmeros projetos sociais, enfim, cresceu demais. Agora, meu principal objetivo é fazer com que esse crescimento tenha uma qualidade em mão de obra, né? Então é muito importante que os professores sejam muito bem formados, não tem essa modalidade na grade universitária, porém estamos montando cursos para que as pessoas entendam e aprendam a passar os fundamentos, a ensinar a modalidade para os demais que estão se inserindo. Então, assim, isso é uma das minhas preocupações e eu tenho trabalhado muito nisso para deixar esse crescimento aí consolidado de uma maneira sólida.
Tá certo. Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, falar um pouquinho mais sobre a modalidade, como você tem lidado com esta pandemia da Covid-19, que a gente consiga sair o quanto antes para o calendário poder retornar, para a gente poder falar mais dos campeonatos e dos torneios. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco mais do nosso esporte. Bom trabalho a todos vocês daí, continuem incentivando os demais esportes, porque infelizmente a cultura do nosso país, quiçá do mundo, né, cara? O futebol tá no topo, mas isso é inevitável porque vende muito, aí depois vem basquete, vem os demais, mas eu acho que todos os esportes têm seu espaço e seu valor, porém eles merecem ser mais valorizados e parabéns aí por dar oportunidade a todos esses esportes. Tá certo, então agradeço a presença do Vinícius Souza aqui no Câmara Total, neste momento na cidade de São Paulo, mas vira e mexe treinando aqui na cidade de Campinas. 1h33, eu já agradeço a presença do Vinícius e a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque a Câmara ela segue se movimentando em relação à Covid-19 para buscar mais recursos para a nossa cidade. Seja bem-vindo e boa tarde novamente, Mirna. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a você aí de casa. Justamente isso, olha, na reunião extraordinária desta quarta-feira, os vereadores falaram justamente sobre a questão da cidade estar agora nessa fase vermelha, a lotação de mais de 90% nos leitos da Covid-19. E na próxima segunda-feira, o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, estará no Palácio dos Bandeirantes, justamente levando as demandas da cidade a respeito do enfrentamento da pandemia. O objetivo da viagem do presidente da Câmara Municipal de Campinas ao Palácio dos Bandeirantes é apresentar ao governo do estado as demandas por recursos contra a Covid para a cidade. O parlamentar vai se reunir com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. E até o momento o governo do estado tinha destinado para a nossa cidade apenas 17 leitos de UTI para o Covid-19. Então eu estou tentando marcar essa reunião já faz tempo, agora o secretário Vignoli marcou essa reunião para segunda-feira às 10 horas da manhã, nós vamos estar indo lá, primeiramente para falar sobre essa pandemia e pedir recurso para Campinas, mais recurso para Campinas. Nós não precisamos abrir um hospital de campanha porque nós temos locais que podem ser destinados para leitos do Covid-19. Nós temos o Hospital Metropolitano, nós temos o Pronto-Socorro Metropolitano, nós temos a UPA, que pode também ser destinado, e não só para a Unicamp, que o governo do estado tem destinado esses leitos para a Unicamp, mas a Unicamp ela atende o estado de São Paulo inteiro. E aí não atende Campinas, então, e Campinas atende toda a região metropolitana. E tem mais um detalhe, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, é contrário ao governador João Dória a trazer pessoas de Manaus para serem tratadas aqui nos hospitais do estado de São Paulo. Então, quando o governo do estado, ele diz que São Paulo está aberto para receber pacientes de Manaus e ele não cuida dos seus pacientes do estado de São Paulo, que nem é o caso de Campinas, destinando apenas 17 leitos, eu acho que é muito pouco. De acordo com o Zé Carlos, é fundamental a aquisição de mais leitos na UTI na região de Campinas para tratamento da infecção. Além disso, também será solicitado um aumento no número de vacinas destinadas à cidade. O vereador vai apresentar a Vignoli solicitação para que sejam adquiridos equipamentos médicos para o Pronto-Socorro Metropolitano na Vila Padre Anchieta, em especial um ultrassom portátil e um tomógrafo de 16 canais necessários para a realização de exames. Nós temos o Pronto-Socorro Metropolitano, que foi inaugurado no final do ano passado, e nós não temos médicos, mas como o prefeito falou que vai contratar 200 médicos, nós estamos aguardando essas contratações para que ele destine os médicos para aquele pronto-socorro. Mas com a inauguração também está faltando equipamentos. E como foi o presidente da República, através do Ministério da Saúde, que construiu aquela unidade de pronto atendimento,
que nós queremos agora do Estado? Nós queremos que o Estado equipe aquilo lá. Então nós estamos solicitando ao governo do Estado 2 equipamentos essenciais para a população, para que ele possa nos doar, ou mandar para nós aqui para o município de Campinas, para o pronto-socorro metropolitano, para que ele possa atender na sua plenitude os nossos pacientes, tanto de Campinas como da região metropolitana, porque é um PS metropolitano. A visita terá outros assuntos importantes para Campinas, como, por exemplo, a construção de creches e escolas de ensino infantil na cidade para o atendimento de crianças com idade entre 0 a 5 anos. Nós acabamos de sair de uma campanha municipal, onde os 2 candidatos expoentes a executivo de Campinas, todos eles sabiam da necessidade e da falta de vagas nas nossas creches. Então, isso foi um tema amplamente discutido e debatido pelos 2 candidatos que chegaram ao segundo turno. E como nós temos esse déficit, eu também já vou aproveitar e vou pedir a construção de creche, como também vou solicitar na área de segurança, a construção da 5ª Companhia do 47º Batalhão, que está numa casa alugada. Então, a Prefeitura já doou o terreno para o Estado, agora nós vamos solicitar que o Estado construa. Então, nós estamos aqui, como eu disse quando eu assumi a presidência da Casa, nós não vamos ficar só aqui debatendo os problemas e os defeitos que tem o Executivo. Eu disse que a gente ia ser protagonista e é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos buscar alternativa com quem de direito, seja governo do Estado, seja presidência da República, para que eles possam nos dar a garantia de construção daquilo que nós precisamos e tá subsidiando Campinas, porque Campinas é como a 4ª cidade praticamente do Brasil em arrecadação, que ela possa ter esse retorno desses impostos que nós mandamos, tanto para o Estado como para a Federação. E olha só, ainda sobre a Covid-19, agora há pouco, o diretor-presidente da rede Mário Gatti, o Dr. Sérgio Bizioni, estava aqui na Câmara Municipal de Campinas justamente para falar com a Câmara, com o presidente Zé Carlos e também com o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Paulo Haddad, a respeito da disponibilização e a situação dos leitos da Covid-19 aqui na cidade de Campinas. O detalhe amanhã no Câmara Total. E ainda sobre este tema, a Câmara hoje publicou um ato da mesa a respeito dessa fase vermelha e como vai ser o funcionamento do Legislativo. Gabriel, várias medidas aí agora anunciadas pela presidência através deste ato da mesa e a gente vai agora então atualizar isso aí. Olha, a primeira atitude é que todas as pessoas, olha, a gente vai ter aqui a aferição da temperatura daquelas que vão ser permitidas a entrada. Vereadores, servidores, colaboradores terceirizados, visitantes, em todos os locais de acesso. Caso a temperatura aferida seja superior ou igual a 37,8, será proibido o acesso às dependências da Câmara. Outra medida é que nós teremos também o funcionamento dos gabinetes em regime especial, 30% da capacidade, ou seja, apenas um assessor com o vereador no gabinete. Uma outra medida também, setores administrativos também vão funcionar com 30% da capacidade e os demais servidores em teletrabalho. Caso seja necessário, esse servidor será acionado, devendo comparecer à Câmara em até 2 horas. Uma outra medida também é a respeito do atendimento à população, das 9 ao meio-dia, respeitando essa capacidade dos 30%, né? Então, provavelmente, horário agendado para garantir que a pessoa chegue aqui e fale não pode entrar, porque a gente já tem aí o número de pessoas limite dentro de cada gabinete. E, por fim, nós teremos aí as reuniões plenárias de comissões permanentes de estudos ou temáticas, todas pelo sistema de deliberação remota, assim como aconteceu hoje a reunião da Comissão da Mulher. Exatamente, reunião extraordinária da Comissão da Mulher, começando às 10 horas, terminando 12:20 mais ou menos, realizada de forma virtual
e dando certo, que é o mais importante, né? Então, quem está nos assistindo não fica sem as informações, continua assistindo às reuniões extraordinárias com todos os conteúdos e respeitando, portanto, todas essas medidas de restrição aí à circulação de pessoas aqui dentro do Legislativo, já que a situação está muito complicada no nosso município. Sim, Gabriel. E a gente também tem ainda desdobramentos, ainda na reunião extraordinária desta quarta-feira, a respeito da Covid-19. Olha só, os vereadores se mobilizam contra ao corte, por exemplo, de água e de luz aqui na cidade de Campinas neste período de fase vermelha. Acompanhe. Agora não é hora de cortar o fornecimento de água para quem não consegue pagar água. Agora não é hora de cortar o fornecimento de luz, né, de energia para quem não consegue. Agora não é hora de despejar, né, quem não consegue pagar o aluguel. E o vice-líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, garantiu que o serviço de água, que hoje é feito pela Sanasa, não será cortado em nenhum momento. Que a Sanasa já se comprometeu a não realizar nenhum corte no fornecimento de água nessa fase vermelha que nós estamos. A gente fazer um ato pela casa em relação à CPFL, né? Se a gente não poderia, talvez, eu sei que podemos até aprovar uma moção na sessão que vem, mas talvez a gente encaminhar em um ofício da presidência da casa, com o apoio dos vereadores, para que a CPFL também tome a mesma medida. Ok, vereador, vamos fazer um documento assinado por todos os vereadores. Eu encaminho isso através da presidência e solicito que todos os vereadores assinem esse documento, um ofício, para que a CPFL também faça o mesmo que a Sanasa está fazendo. Então, a gente aguarda, inclusive já existe uma movimentação. O vereador Gustavo Peta já protocolou oficialmente um documento fazendo esse pedido para que tanto a Sanasa quanto a CPFL não efetivem cortes no fornecimento neste momento de fase vermelha aqui em Campinas. E ainda sobre as reuniões extraordinárias, a quarta reunião extraordinária, nós temos aí a abertura de mais 2 novas comissões de estudo. Então, ontem nós tivemos a primeira, que foi proposta pelo vereador Cecílio Santos, que é a criação de um colegiado para analisar o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, com debates e relatórios com sugestões para serem incorporadas ao plano plurianual com as diretrizes do crescimento para aquela região. Nós tivemos já o sorteio dos componentes da comissão, que ficará assim, olha, além do vereador Cecílio, a formação é da vereadora Débora Palermo, Gustavo Peta, Paulo Búfalo e Carlinhos Camelô. A segunda comissão é de autoria da vereadora Mariana Conte para estudar a possibilidade da implementação do Renda Básica em Campinas. Ela que é uma das autoras do projeto de lei que foi protocolado aqui juntamente com o colega de bancada, o vereador Paulo Búfalo, que tem um projeto sobre esse Renda Básica Campinas. Formam a comissão, além de Mariana, Paola Miguel e os vereadores Carlinhos Camelô, Eduardo Magoga e Gustavo Peta. E na semana passada, a gente teve a formação da comissão de estudos que vai acompanhar o projeto para a construção das marginais da rodovia Santos Dumont. E a nossa reportagem foi detalhar melhor como será esse trabalho com o autor da proposta, o vereador Rodrigo da Farmadic. Não é preciso muito tempo para perceber que o trânsito na rua Eldorado, às margens da rodovia Santos Dumont, precisa de melhorias. Motos, carros, ônibus e caminhões disputam o espaço centímetro a centímetro de tão intenso o movimento. Desse jeito, os acidentes são comuns, como conta esse funcionário do posto de combustíveis que fica em frente ao cruzamento. Todo dia, é raro o dia que não tem um acidente aí, hein? Coisa rara. O dia que não tem um, o outro compensa, é 3, 4.
Fora a bagunça que é o transtorno, 5 horas, 6 horas da tarde é uma bagunça. Para tentar encontrar uma solução ao problema, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento pedindo a formação de uma comissão especial de estudos da Câmara para analisar e discutir o projeto de implantação de vias marginais da rodovia. A comissão é formada pelos vereadores Otto Alejandro, Eduardo Magoga, Carlinhos Camelô e Marrom Cunha, além do presidente Rodrigo da Farmadic. A rodovia Santos Dumont é uma das principais rodovias do estado de São Paulo. E para Campinas aqui não é diferente. É uma importante rodovia para a cidade de Campinas, principalmente para quem vai ter o acesso ao aeroporto internacional de Viracopos. E ela tem alguns problemas por conta de estar dentro de um trecho urbano. O parlamentar cita outras rodovias que cortam a cidade de Campinas e que já receberam investimentos para a construção de vias marginais. Nós temos as outras rodovias aqui também, que é a rodovia dos Bandeirantes, a rodovia Dom Pedro, a Anhanguera, que também passam dentro do perímetro urbano da cidade de Campinas, mas receberam investimento do governo do estado. E essa rodovia, no caso, a Santos Dumont, ela já recebeu, inclusive, tem projetos do governo do estado, e o governador, no início do seu mandato, classificou como prioridade a construção das marginais da rodovia Santos Dumont. Isso melhoraria bastante para a população, para diminuir o congestionamento e o acesso aos bairros, como é o caso desse cruzamento que nós temos aqui. Olha só que situação complicada que acontece aqui todos os dias, né? Os veículos querendo acessar a rodovia Santos Dumont, outros saindo de lá. No meio tem essa rua. Isso é uma confusão tremenda para os motoristas que enfrentam esse caos todos os dias aqui nessa região da cidade. Para o vereador Rodrigo da Farmadic, a Câmara Municipal tem o dever de colaborar no projeto para o bem da população. Apesar da rodovia ser estadual e ser uma obra estadual, cabe ao Poder Legislativo Municipal também fomentar essa discussão. E por isso eu propus a Comissão Especial de Estudos para analisar a viabilidade técnica e a viabilidade orçamentária e legal da criação dessas marginais. E nós vamos, junto com os demais membros da comissão, da qual foi aprovada, em qual eu presido, um diálogo com o governo do estado para ver o que nós no Poder Legislativo podemos ajudar para que essa obra saia do papel. Para o Jefferson, as marginais poderiam aliviar o trânsito e garantir mais segurança para todos. A marginal ajudaria sim, continuar fora a fora, né? Que aí eu acho que essa entrada aqui eles fechariam, né? Porque quem sai daqui, né? Só uma mão podia ser, né? Aí entraria a entrada mais para baixo, né? Melhoraria o trânsito também. E mais transparência para quem aguarda na fila por um atendimento no SUS. É o que diz o texto de um projeto do vereador Otto Alejandro. Acompanhe os detalhes com a nossa reportagem. O vereador Otto Alejandro protocolou um projeto que estabelece que a Secretaria Municipal de Saúde seja obrigada a publicar no site oficial do município a lista de espera atualizada dos pacientes que aguardam consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos. A pessoa chega hoje, ela passou pelo médico, recebeu o encaminhamento, ela vai até o posto de saúde e lá ela faz o agendamento e fica aguardando. Hoje ela não sabe quanto tempo e quando ela será chamada. Então, com esse portal, a ideia é o quê? Que ela acompanhe em tempo real quantas pessoas tem na frente dela e a posição que vai chegando. Então ela sabe mais ou menos o tempo e sabe a ordem que ela vai ser chamada. Hoje, Campinas, uma metrópolis, uma cidade de mais de 1.200.000 pessoas. Hoje todos têm o acesso à informação. É inadmissível que a nossa cidade ainda não tenha essa transparência para a população de Campinas. O que o vereador propõe é uma lista detalhada dos pacientes que estão na fila. Uma forma de trazer mais transparência e agilidade na saúde pública e evitar os famosos fura-fila. Aconteceu vários relatos também, eu já presenciei vários munícipes de esperarem por 6 meses, 1 ano e não saber a hora de ser chamado. Aí ela fica desesperada, ter que fazer, vamos dar um exemplo, um exame de tomografia e chega lá, ela está precisando fazer, ela procura a rede particular. Ela vai e faz. 1 semana depois, o que acontece? Ela é chamada pelo SUS. Então, se tem essa programação, essa ordem
E essa transparência, né, ela não vai ser... não vai errar e vai saber a programação correta aí e vai saber aguardar. Vai ter que ter a especialidade, a data que ela deu a entrada no agendamento e o cartão do SUS, o número do cartão do SUS. Ela vai entrar na listagem, a especialidade é X. Ela vai colocar o número dela, do cartão do SUS, e ela vai ver em qual posição ela se encontra. O projeto do vereador agora segue o mesmo protocolo que qualquer outro aqui dentro da Câmara Municipal de Campinas. Primeiro, ele precisa passar por uma comissão de legalidade, que é um trâmite legislativo interno. Se a comissão for favorável, o texto segue para a votação interna no plenário. Se aprovado, é encaminhado então para a sanção do prefeito de Campinas. E uma vez assinado, já se torna lei no município. Olha aí, então, muitas notícias do Legislativo. Lembrando que amanhã a gente volta com essa informação a respeito da Covid-19. Nós também vamos acompanhar aí a ida de representantes da Câmara, do presidente da Câmara São Paulo, para trazer essas informações. E a gente aguarda ainda hoje e amanhã traremos aqui no Câmara Total também a atualização dos leitos da Covid-19, essa ocupação. Será que nós estamos também chegando aí a esse momento? E tudo que foi discutido, inclusive por esse centro de contingência da Covid-19, a gente informa aqui no Câmara Total ou na nossa programação, nos nossos boletins diários. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Amanhã atualizando a metrópole e também tudo que acontece aqui na Câmara de Campinas. Até amanhã. E hoje nós encerramos juntos esta edição do Câmara Total. Agradeço você aí de casa que está nos acompanhando desde as 10 horas da manhã com a reunião extraordinária da Comissão da Mulher. Continue na nossa programação e até amanhã às 11 horas. Tchau, tchau.